Hi, dear students. How are you? Let's start your English class. I'd like to share with you God's word in 2 Corinthians chapter 4, verse 16 to 17. Vou compartilhar a palavra do Senhor que se encontra em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 ao 17, que diz assim: Por isso, não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória e muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas, né? É por isso que a gente não desfalece, é por isso que a gente não desiste de tudo. Por quê? Porque ainda que o nosso homem interior, né, com as nossas falhas e o nosso pecado, a nossa limitação se corrompa, erre, contudo a gente sabe que há um Deus perdoador e quando a gente de fato se arrepende, a gente pode buscar a face desse Deus, né? Então a gente vai se renovando dia após dia e também entendendo que essa tribulação produz em nós um peso eterno de glória. Por quê? Porque nós vamos buscar a face do Senhor, nós vamos nos fortalecer no Senhor, né? E entender que essas coisas elas são temporais. Tudo isso vai passar, seja pandemia, seja tribulações, seja circunstâncias difíceis, mas as coisas que nós não vemos, as promessas de Deus para a eternidade, né, para o futuro do seu povo, elas são eternas. So let's pray now. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por mais um dia, queremos te agradecer por tua palavra, porque ela é fiel e verdadeira. E ela, Senhor Deus, ela nos fortalece, ela nos renova, ela nos orienta, ela nos corrige e ela nos ensina os teus propósitos, Pai, para as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por ela. Muito obrigado pela vida de cada aluno, Senhor. Abençoe cada lar representado, Senhor. Cada aluno do 9º ano. Eu quero te pedir no nome precioso de Jesus, abençoe a escola bíblica, os professores, Senhor. E quero pedir também, Senhor, no nome de Jesus, que tu estejas tendo misericórdia, Senhor, e fazendo com que essa pandemia possa passar logo, no nome de Jesus. Amém. Amém, gente. No nosso bimestre passado, nós usamos WH Questions, vocês lembram? Com a entrevista da Nicole's Interview. Então, nós usamos aí o what, how, que é uma exceção, porque WH começa... As questões começadas com WH. Então, how é uma exceção, né? E as perguntas seriam, what's your name? Nós vemos aí o what, que é o WH question, mas vemos também aí o is. Observe que ele está aí em outra cor, né, para destacar aqui o is, que é o verbo to be, né? What's your name? E vocês podem até usar essas palavras para praticar um pouco, né, a conversação. My name is, seria a resposta. How old are you? Aí já nós vemos também aqui o verbo to be para fazer uma pergunta. I am, eu sou. Where do you live? Where do you live? Nesse caso, observem que eu também destaquei aqui o do. Daqui a pouquinho vocês vão saber por quê. Where were you born? Onde você nasceu? Aqui é o verbo to be, né? A forma passada, where. I was born. Eu nasci. What's your profession? I am.
What's your favorite color? My favorite color is... When's your birthday? My birthday is... Which country would you like to visit? Que país você gostaria de visitar? I would like to visit. Eu gostaria de visitar. Mais uma vez o do, gente, aqui, ó. Do you have a pet? Você tem um animal de estimação? No, I don't. Ou I do, ou yes, I do. Ok? Pode ser as respostas. What place do you like to visit? Que lugar você gostaria de visitar? I would like to visit. Eu gostaria de visitar. What's your favorite movie? My favorite movie is... Meu filme favorito é... What's your favorite food? My favorite food is... Minha comida favorita é... How tall are you? Qual a sua altura? I have, eu tenho, né, tantos metros. Are you married or single? Você é casada ou solteira? Se for solteira, I'm single. Se for casada, I'm married. What's your preferred music genre? Qual o seu gênero de música preferido? Então, nós vimos no bimestre anterior W8 questions, ok? Que são utilizados para fazer perguntas em inglês. Questions. Alguém tem alguma pergunta? Ok, daqui a pouco nós vamos responder. Muitas mãozinhas aí levantadas. Vamos ver hoje questions with do and does. We use do or does to make questions in the simple present. Nós usamos do ou does para fazer perguntas no presente simples. Deixa eu ver aqui. Did? Sim. We use did to make question in the past. Nós usamos o did para fazer perguntas no passado. Verb to be. Alguém lembra dele na forma interrogativa? Alguém aí lembra do verbo to be na forma interrogativa? Quem lembra aí, ó, parabéns, tá? E o verbo to be na questão das perguntas? Eu não sei quanto a vocês, mas muitas pessoas ficam confusas porque elas dizem, bem, se eu, para fazer perguntas em inglês, eu inverto, no caso do verbo to be, por que usar o do? Então, do, does, did é usado para fazermos perguntas em inglês. Mas antes, vamos lembrar rapidinho, porque você já conhece o verbo to be, a forma, né? Primeiro temos pronoun e depois o verbo to be. Translator, a sua tradução. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Simples, verbo to be, present. No presente, a sua tradução. Então a gente sabe que primeiro vem o pronome, depois o verbo. E numa pergunta, como ficaria? O que acontece com o verbo to be na forma interrogativa? Lembrou? Então vamos lá. Muito bem. Parabéns aí. Am I? Am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are they? É simples. Se eu quero fazer uma pergunta usando o verbo to be, eu vou inverter, né, a posição do verbo. Ele que ficava após o sujeito, o pronome, ele agora vai ficar no início da frase, como eu já falei na nossa aula anterior, em outras aulas, né? É uma forma assim, muito interessante que a gramática inglesa
utilizou para que as pessoas não se confundissem quando estivesse fazendo a pergunta. Se o verbo vem no início da frase e aí essa troca am I, não, ao invés de I am, eu vou entender rapidinho que é uma pergunta. Nem sempre foi assim, né? Antigamente era também feita de forma normal, como é no português, não há essa inversão, mas uma forma muito interessante, não é, de fazer com que entendêssemos que era uma pergunta. Preste atenção, gente, não usamos do, das, did em perguntas no verbo to be, ok? Então, usamos sim do, das, did para fazer perguntas no inglês, mas as suas exceções, uma delas, verbo to be. Eu não posso perguntar do am I? Do are you? Nunca. Lembre-se, verbo to be é uma exceção para se fazer perguntas em inglês. E a maioria dos verbos nós usamos esse verbo auxiliar, do, does, no presente, did, no passado. Lembrando que eles, como verbo auxiliar, não vai ter tradução, ok? Então, você pode pensar, mas o do, ele tem uma tradução, sim. O do tem uma tradução, o verbo fazer, ok? Então, nesse caso, ele tem sim uma tradução, mas nós estamos falando sobre aqui perguntas. Então, verbos auxiliares do, das, did não tem tradução. Eles também é uma exceção, não podem ser usados para fazer perguntas com o verbo to be. Are you bored? Você está chateado? Am I bored? Estou chateada. Are you bored? Você está entediado? Is he bored? Is she bored? Então, nós vemos aí, né, que nós podemos utilizar o verbo to be, podemos utilizar aqui o pronome e depois o verbo, ok? Então, sendo o verbo ser ou estar, eu sou, eu estou, então nós utilizamos essa inversão. Quais são as regras? Question with do, does. We use do or does to make a question in the simple past tense. Nós vamos usar o do ou does para fazer perguntas no presente. Tem exceções? Tem, nós acabamos de falar. Exceptions. Questions with to be, aqui ó, questions with to be. E os modal verbs can, might, should. Quando eu não uso do, verbo to be, can, modal verbs can, might, should. Então, eu não posso dizer do can I, não. Assim como o verbo to be, que na forma afirmativa é I can, há uma inversão. Can I? You can, você pode. Can you? Então, quando há essa inversão, a gente já entende que é uma pergunta. Podemos usar do, das para fazer perguntas, exceto verbo to be, modal verbo can, might, should. Should I? Should I? Ok? Não do should I. Então, nós usamos os verbos auxiliares aqui, do. A forma de fazer a pergunta é verbo auxiliar do, os sujeitos I, you, we, they. I, you, we, they. Agora vocês, quais são os verbos? A regra do verbo auxiliar do, qual é o sujeito? Pode falar aí. We, they, muito bem. Mas o verbo, então posso dizer do I go? Do you go? Nós vemos o verbo aqui go, que é ir.
need, precisar, speak, falar, live. Então, posso dizer, do I go? Do you go? Do we go? Do they go? Verbo need, do they need? Do we need? Do you need? Do I need? Eu preciso. Você precisa? Nós precisamos. Mas do you speak, que é uma das perguntas assim mais comuns, né? Que nós temos. Então tem o do you speak English? Do you speak Spanish? Do you speak French? Você fala francês, espanhol, inglês, enfim. Se a pergunta, o sujeito é he, she, it, então a regra no inglês é does. Então não é complicado, gente. Sujeito, he, she, it, a regra é, começa usando does, o sujeito he, ou she, ou it, e o verbo. Um exemplo aqui, ó. Does he go? Does she go? Ok? Vamos observar abaixo um exemplo. Affirmative form. You speak English. Se eu escuto essa frase, you speak English, automaticamente eu vou entender que essa frase ela é afirmativa. Mas se para fazer uma pergunta em inglês eu preciso do, então a frase é do you speak English? Isso me faz entender que há uma pergunta. Se eu digo you speak English, eu entendo que é uma afirmação. Do you speak English? Uma pergunta. No caso do he, she ou it, vamos usar o does. Affirmative form, abaixo. Aqui, ó, he speaks English. Preste atenção, no inglês, a maioria dos verbos, ele na hora de você conjugar, eles, na sua maioria da conjugação, vai usar o verbo sem nenhuma modificação. Mas, quando ele fica no sujeito, ao lado do sujeito he, she, it, alguns verbos acrescentam S. Dependendo do verbo, né, é S. Então, aqui nesse caso, he speaks English. She loves you. I love you. Eu amo você. Mas se for she ou he, acrescento o S depois do love. He loves. She loves. No caso aqui do speak, na forma afirmativa, gente. He speaks English. She speaks English, ok? Mas se eu vou usar o does, os modal verbos, geralmente, quando temos o he, she, it, ele não há uma alteração, ok? Tanto no do quanto does. Então, ó, percebam, observe bem que aqui, does he speak English? O S saiu, ok? Então, nós vemos aqui, ó, uma observação. Na terceira pessoa do verbo, então se perde o S. Speaks, não vai ser does he speaks, não, does he speak. Agora, na afirmativa, ele vai usar o S no verbo he speaks English. Does he speak English? Então, sai o S, ok? Outra coisa que é interessante sabermos que o verbo, a forma é auxiliar, o verbo auxiliar, mais o sujeito, mais o verbo. O verbo aqui está no infinitivo, sem a partícula to. Então, não vai ser do I to go? Não. Do I go? Ok? Então, não tem a partícula para ficar no infinitivo. To go, to need, to speak, to live. Vamos ver agora perguntas com did. Did é usado auxiliar to make questions in the past.
Então, o did é usado para fazer perguntas no passado. Vamos ver aí a regra. Auxiliar did mais sujeito, a mesma coisa. I, you, we, they, ok? He, she, it. No passado, ele vai usar o did em todas as situações. Did I, did you, did we, did they, did he, did she, did it go, ok? Go é o verbo ir, want, querer. I want, eu quero. Did you want? Você queria, está no passado, ok? Você quis, ok? Do you speak English? Você fala inglês? Does he speak English? Ele falou inglês? Desculpa, ele falou inglês. Ele fala inglês. Já no passado, did you speak English? Você falou inglês? Did he speak English? Então, no passado, gente, é só colocar did, ok? Então, vamos ver aí as perguntas com o modo verbo do. Do I, do you. Então, ele fica no início da frase. Do I speak, mas speak o quê? Tem que complementar, né? Do I speak English, mas poderia ser qualquer outra coisa. Do you speak English? Does he speak English? Does she speak English? Does it speak English? Então, observem que para he, she, it, não é do, mas does, no presente, ok? Do we speak English? Do you speak English? Do they speak English? Vamos ver alguns exemplos? Do you like this car? Yes, I do. Do you like bees? Você gosta de abelhas? No, I don't. Do you want some help? Você quer alguma ajuda? Yes, please. Bem, gente, os americanos, os ingleses, eles são muito educados. Então, geralmente, eles vão agradecer quando a gente faz alguma pergunta em relação à ajuda. Então, eles vão dizer, yes, please, ou no, thank you. Ok, não, obrigado. Vamos ver outros exemplos. Agora com does. Does she like pizza? Então, observem que a pergunta, por ser she, não é mais do, e sim does. Yes, she does. Então, observem também que não é necessário você repetir toda a frase. Só yes, sim, she does. E aí já vai se entender que toda a frase está sendo respondida. Does she have a baby? Ela tem um bebê? No. She has 4 babies. Foram gêmeos, gente. 4 bebês. Ó, que fofo. So cute. Does he work hard? Does he work hard? Ele trabalhou muito duro? Olha aí, rapaz. I don't think so. Eu acho que não. Então, pessoal, simples, ok? Nós vimos a segunda parte de como fazer perguntas em inglês no presente e no passado. Então, lembrem-se, nós vamos ter assignment, o trabalho da unidade do segundo bimestre. Então, é muito importante que vocês participem para não ficar sem nota, ok? Do segundo bimestre. Inclusive, nós vamos ter aí a participação de uma pessoa da coordenação para essa atividade. Observem que vocês têm aí 20 perguntas, aqui ó, 20 questions. O que vocês vão ter que fazer? Então, observem aqui os pontos. Primeiro, vocês vão ter que copiar em inglês as perguntas. Vocês vão fazer um trabalho
com a capazinha normal, ok? PDF. Vocês vão colocar escola, vão colocar turma, matéria. O assunto vai ser Overcoming Interview, entrevista de superação, ok? E observem que para cada nome, vocês têm o nome de uma pessoa da turma. Vai seguir essa sequência, a sequência da caderneta. Vocês vão ter que fazer todas as perguntas em inglês, não precisa traduzir do inglês para o português, vocês vão utilizar essas perguntas no inglês, ok? Vou só fechar um pouco aqui para melhorar a visibilidade. Então, vocês vão fazer no trabalho essas 20 perguntas, traduzir para o inglês. A primeira coisa que vocês têm que fazer. Só que Carlos, ele vai ter que gravar um áudio dizendo Hi, my name is Carlos e falar em inglês essa pergunta. A maioria das perguntas, elas vão precisar utilizar o que nós aprendemos na aula hoje, ok? O the, o does, o did, enfim. Algumas realmente não vão precisar, mas na sua maioria vai. Então, eu quero que o Carlos faça um áudio se apresentando. My name is Carlos, and fazendo a pergunta, what's your name? E Carlos, claro que vocês, gente, vão ter que praticar várias vezes essa pergunta, mas vocês vão ter, principalmente, que praticar bem a pergunta que está o seu nome. Porque no dia 15, aqui é a data, ó, dia 15 de maio de 2020, nós vamos ter uma aula na plataforma Zoom às 15 horas. Então, vamos pedir que os alunos tentem entrar 5 minutos antes. É o trabalho de vocês, então vocês têm que entregar também, enviar para mim até o dia 15, ok? Não tem motivos para não participar e enviar depois. Então, gente, é trabalho da unidade. Vocês vão copiar todas as perguntas, todos os alunos, todas as perguntas em inglês. E enviam para mim PDF. Mas aquela pergunta que está o nome do aluno, ele vai mandar o áudio dizendo seu nome, hi, olá, my name is, e a pergunta em inglês. Se a pronúncia não estiver legal, assim como a gente fez no primeiro bimestre, eu falo com vocês e aí vocês enviam essa pergunta. Seria interessante que vocês, no áudio, me enviassem antes do dia 15. Fez a pergunta, envia para mim, porque aí a gente vai aperfeiçoando, porque no dia 15 eu vou fazer um sorteio de alguns nomes e quem eu sortear, ok? Vai ter que fazer a pergunta. Se o aluno não participar, gente, vai ficar sem essa nota. Nós temos aqui 8 pontos para a pergunta. É simples, não é nada complicado. As perguntas não são grandes, não é mais de uma pergunta, apenas uma pergunta. Vocês precisam estudar ela, ok? Então, vai ter a pergunta e também vai ter o fato de vocês entregarem em PDF essas perguntas. E o que é que vai acontecer no dia 15? Eu estou convidando uma pessoa que ela tem uma história de superação muito incrível. Ela sofreu um acidente gravíssimo e eu convidei, falei com a coordenação, convidei ela para estar participando da nossa aula. Vai ser uma aula diferente, ok? Ela vai falar mais do que vocês. A gente só está trabalhando nessa questão de perguntas. E vocês vão fazer essa pergunta. Eu não sei se ela sabe inglês fluente, ok? Mas, de qualquer forma, a gente vai fazer o sorteio e vocês vão fazer a pergunta. Ela vai responder em português, mas é importante que vocês carreguem o celular, ok? Eu tenho observado que alguns alunos têm dado muitas desculpas. A internet caiu tal. Muito, assim, sempre
Eu não tenho feito reuniões no Zoom, mas eu espero que vocês tentem participar, porque a nota da segunda unidade vai depender dessa participação. Então, lembrem, copiem todas as perguntas. A pergunta que tiver seu nome, pratique, me entregue com antecedência o áudio para que eu possa, entregue no particular, ok? Para que eu possa ver como é que está a pronúncia. E no dia 15 de maio, às 15 horas, nós vamos ter uma pessoa, eu queria contar, gente, com a participação de vocês, com a cooperação, lembrando que isso é um trabalho da unidade, lembrando que isso vai valer ponto, ok? E aqueles alunos que não estiverem presentes, a gente vai estar entrando em contato com a coordenação, para entrar em contato com os responsáveis, para que se explique, se alguém por acaso não participar, por que não participou da atividade. Né? Nós estamos convidando alguém de fora, essa pessoa que sofreu esse acidente aceitou, né, na hora, né? Eu acredito que ela nunca fez um trabalho assim, onde ela vai estar compartilhando a sua experiência, né? Após esse grave acidente, né? Deixou sequelas seríssimas e a gente vai estar sendo assim fortalecido e edificado aí com essa história de superação. God bless you. Have a nice day e see you next week, ok? Não se esqueçam de fazer a atividade de vocês. Bye, bye.